Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo, que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse, se isto fizerdes assim, se vos armardes à guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo, como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés, se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo, o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram Adibon, e Atarote, e Aroer, e Atarote Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Ninra, e Bet-Arã, cidades fortes,
e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e Eliale, e Quiriataim, e Nebo, e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibma. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram. E daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Avote-Jair. E foi Nobá, e tomou a Quenate, com as suas aldeias, e chamou-a Nobá, segundo o seu próprio nome. Números, capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés, e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã, e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara, e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica, e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus, e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai, e acamparam-se em Quibrote-Taavá. E partiram de Quibrote-Taavá, e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote, e acamparam-se em Ritimá. E partiram de Ritimá, e acamparam-se em Rimom-Perez. E partiram de Rimom-Perez, e acamparam-se em Líbina. E partiram de Líbina, e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa, e acamparam-se em Queelata. E partiram de Queelata, e acamparam-se no monte de Séfer. E partiram do monte de Séfer, e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada, e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote, e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate, e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara, e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica, e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona, e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote, e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã, e acamparam-se em Or-Agidgade. E partiram de Or-Agidgade, e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá, e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona, e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber, e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz, e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês
do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or, e ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do Monte Or, e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom, e partiram de Punom, e acamparam-se em Obote, e partiram de Obote, e acamparam-se em Ijeabarim, no termo de Moabe, e partiram de Ijeabarim, e acamparam-se em Dibon-Gade, e partiram de Dibon-Gade, e acamparam-se em Almon de Blataim, e partiram de Almon de Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo, e partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais, recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes, e será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Números, capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades-Barneia, e sairá a Azar-Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente. E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron. E as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente, marcareis de Azar-Enã até Sefã.